Bem, hoje nós vamos dar seguimento. Na verdade, hoje a gente conclui a nossa série de mensagens Mais Perto Quero Estar. Ainda que ao longo do ano nós vamos seguir com o tema da piedade, da consagração da vida, da prática da vida devocional. Vamos continuar falando a respeito desse assunto com outros temas que abrangem, que são abrangidos por esse assunto, né, da piedade. Então hoje vamos encerrar este primeiro ciclo falando sobre a perseverança, algo muito importante em nossas vidas. Quantos aqui sabem o que é autossabotagem? Quantos sabem o que é? Quantos já ouviram falar? Autossabotagem. Bem, sabotagem você sabe o que é, né? Sabotagem é quando alguém, de algum modo, faz alguma coisa, toma alguma ação que prejudica um sistema para que ele não funcione, né? Vamos dizer. Suponhamos que alguém roube o macaco do seu carro. E aí o seu carro fura o pneu na rua e quando você vai trocar, você não tem um macaco para trocar porque alguém fez uma sabotagem no seu carro. Tirou um item que era essencial para que você trocasse o pneu. Isso é sabotagem. A autossabotagem é a mesma coisa, só que ao invés de a gente fazer com os outros, a gente faz com a gente mesmo. E no sentido do nosso desenvolvimento. Então é um padrão de comportamento através do qual a gente se prejudica, né, de modo que a gente não consegue crescer, avançar nos nossos propósitos, nas nossas metas na vida, porque a gente se sabota. Vou dar um exemplo bem prático de sabotagem. Nós suponhamos que você esteja fazendo uma dieta por causa da sua saúde. Essa dieta é importante para que você tenha boa saúde, mas depois que você já está nessa dieta há alguns meses ali seguindo fielmente, aí vem aquele tio ou aquele irmão, aquele parente seu e fala assim: poxa, eu comprei esse docinho aqui lá na esquina, é maravilhoso. E você fala: não, mas eu estou numa dieta. E aquela pessoa: não, poxa, mas se você comer só umzinho não vai te fazer mal. Essa pessoa está querendo te sabotar. Mas até aí a sabotagem está vindo de fora, né? Agora, quando você diz assim: é só umzinho, não vai fazer mal, aí você começou a se sabotar, entendeu? Você começou a colocar impedimento no teu propósito de... Eu usei esse exemplo, nem sei porquê, porque aqui ninguém precisa disso, né? Mas acontece muito com outras pessoas. Então, o crescimento na vida espiritual, na nossa espiritualidade, na nossa vida com Deus... Nesse processo, nós nos autossabotamos muitas vezes. Muitas vezes. Por exemplo, há pessoas que querem crescer, né, na fé, no conhecimento de Deus, mas elas não estão dispostas a ler. Ou seja, é uma contradição em si mesmo, né? Eu quero crescer, mas não quero comer, né? Não quero fazer exercício, não quero... enfim... Eu quero crescer ficando parado aqui onde eu estou. Então, se você deixar, por exemplo, uma criança sentada a vida inteira, sem alimento, sem nada, porque na verdade não vai durar a vida inteira, né? Ela vai morrer. Mas se isso fosse possível, ela seria criança para sempre. Não ia aprender a falar, nem andar, não ia ter desenvolvimento nenhum, porque não houve estímulo, né? Então, essa é uma sabotagem mortal, né, nesse sentido. Então, tem muitas pessoas que agem assim, e na maioria das vezes isso acontece inconscientemente, né? E existem alguns comportamentos que são comportamentos que servem de sinais para a pessoa que está se autossabotando. Então, desses comportamentos é chamado de procrastinação. Parece até nome de remédio, né? O nome de intervenção cirúrgica. Vou fazer uma procrastinação essa semana. Procrastinação significa adiar coisas que você sabe que deve fazer, que tem que fazer, mas você vai adiando. Sabe como é que é?
Amanhã eu vou, né? Amanhã eu faço, deixa para amanhã, e o amanhã nunca chega. Também existe o ato da evitação. A evitação é quando a gente foge de situações desafiadoras, que a gente sabe que vai trazer desconforto para a gente, então a gente foge. A evitação. Não é, por exemplo, para você perder essa parte que está se acumulando por cima do seu cinto, você precisa fazer abdominal. Aí você começa a fazer abdominal o primeiro dia. No segundo dia já entra a evitação, porque a pior coisa que existe na vida é fazer abdominal. Né? Talvez não seja a pior, mas é uma das piores. Qualquer exercício vai bem, mas abdominal é bravo, o negócio é violento. Então, evitação. O perfeccionismo paralisante é quando você coloca metas tão altas que você não consegue alcançar. Aí vem o que? A frustração, porque você não conseguiu alcançar. O problema não é com você, o problema é a meta que você estabeleceu, que é alta demais. Sabe, quando a gente não lê a Bíblia, não tem o hábito de ler, aí o pregador fala sobre isso, aí na segunda-feira você diz assim, agora eu vou ler a Bíblia toda essa semana. Não vai dar certo, porque você não está no ritmo, entendeu? Você não está no embalo. É tipo, nunca corri, mas vou correr uma maratona amanhã. Você não vai conseguir, tem que ser aos poucos, é um processo. Então, quando você coloca a régua muito alta, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir passar da régua. Não é? Fuga de responsabilidades. É aquela coisa que a gente empurra para os outros. Vai fazendo sempre aquele trabalho político de jogar para o outro as minhas responsabilidades. Também é um sintoma clássico da autossabotagem. Né? Os comportamentos autodestrutivos, esse exemplo que eu dei agora do doce, é um comportamento autodestrutivo, que você está fazendo mal a si mesmo, a sua saúde, o seu bem-estar. Né? Quando a gente abusa de substâncias ou da própria comida. A própria comida pode se tornar um inimigo quando a gente abusa, né? Que a Bíblia chama de glutonaria. E, por fim, a dificuldade de aceitar elogios e reconhecer conquistas. É quando você tem uma autoestima muito baixa e aí você está conquistando, né, coisas na sua vida, você está avançando no seu conhecimento, você está crescendo na sua vida de relação com Deus, mas você sempre acha que só os outros crescem, que aquilo que você está fazendo é muito pouco e nem deve ser considerado um crescimento. Isso aí é justamente esse comportamento de dificuldade de aceitar elogios ou reconhecer os seus progressos. Então, são alguns sinais de comportamento nesse sentido. Tem alguns sinais cognitivos, mas isso não vai atender agora a nossa necessidade do momento, né? O que eu quero só frisar é que a perseverança é o exato oposto da autossabotagem. Enquanto na autossabotagem a gente cria situações que nos impedem de seguir com os nossos objetivos, a perseverança é aquilo que nos empurra para alcançar os nossos objetivos. Então, a única forma de nós não autossabotarmos o nosso crescimento espiritual é nós perseverarmos nas disciplinas que nós temos aprendido aqui. Ok? Vamos tentar lembrar de algumas delas? Quais são as disciplinas que a gente aprendeu aqui? Hein? Piedade. A piedade é o alvo, né? Mas dentro do alvo da piedade, quais foram as disciplinas que a gente aprendeu que pode nos levar a alcançar a piedade? Hein? Imersão na palavra, foi a primeira, se não me falha a memória, não é isso? Imersão na palavra. Qual mais? Oração, jejum. Pronto, vocês nomearam o Danilo, né, o porta-voz de vocês. Hein? Mordomia do tempo. Mordomia do dinheiro. Que mais? Jejum. Já foi? Então são várias práticas, várias disciplinas que a gente pode alcançar, que a gente pode praticar, para alcançar a vida piedosa. Mas tudo isso sem a perseverança não tem nenhum valor.
né? Você conhece pessoas que são ótimas em começar bem as coisas, mas que não dão seguimento? É um desafio, irmãos. É um desafio para todo mundo, mesmo para as pessoas que são disciplinadas naturalmente, que já têm uma tendência natural à disciplina. É difícil você conseguir começar um projeto e levá-lo adiante, por várias razões. Às vezes você depende de outras pessoas para levar o seu projeto adiante. Às vezes você precisa abrir mão de certas coisas que você não está muito disposto a abrir mão daquilo, então aí vem a procrastinação, né, e uma série de outras coisinhas que você vai colocando no caminho para tentar se auto-justificar. O nosso crescimento com Deus, na vida com Deus, ele não vem por acaso, ele não vem por si mesmo, ele precisa ser provocado, mas depois também ele precisa ser alimentado, ele precisa ter seguimento. E a perseverança, ela tem esse poder, ela tem essa virtude de nos empurrar, né? O sentido mais objetivo da palavra perseverança é manter-se firme, não esmorecer. E para nós que vivemos num mundo onde as pessoas se mostram cada dia mais inconstantes, não é? Onde a gente vê que as pessoas estão tão frouxas hoje e sem condições de atingir até pequenos objetivos, que dirá grandes objetivos. Então, falar de perseverança neste mundo se torna muito importante, não é? A perseverança é a irmã gêmea da disciplina, e ambas são fundamentais na construção da nossa força de caráter e determinação. Então, a disciplina é a capacidade que nós temos de seguir mirando um objetivo, e a perseverança é o poder de manter a disciplina. Então, ela está diretamente ligada a tudo que nós temos falado aqui, ok? Bom, nosso assunto de hoje, então, é esse: perseverança com o propósito de alcançar a piedade, né? E eu convido você para abrir a sua Bíblia lá em primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, nós vamos fazer a leitura e depois vamos orar. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 16. Diz assim a palavra de Deus: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Amém. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, obrigado pelo privilégio de tê-la aberta mais uma vez,
diante de nós. Pedimos agora a tua bênção, a tua direção para esse tempo de reflexão. Oramos para que o Senhor nos conduza com o teu Espírito, Senhor, a compreensão correta daquilo que a tua palavra diz, de modo que saiamos daqui, Senhor, mais conscientes, ó Deus, também mais corajosos e determinados a seguir com o nosso crescimento espiritual, na piedade, na devoção, na retidão, na vida que glorifica o teu santo nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. O jovem Timóteo tem sido provado de várias formas aqui na sua trajetória como jovem pastor da igreja em Éfeso. E ele tem sido provado justamente porque ele está exposto, involuntariamente, é claro, aos falsos ensinos que vêm sendo espalhados na cidade e também na igreja. E Paulo escreve a Timóteo com o propósito, então, de capacitá-lo e encorajá-lo a enfrentar e vencer essa provação. Então, tudo que vem sendo dito desde o capítulo 2 se refere às orientações sobre a conduta correta da igreja, tanto na vida prática dos seus membros, quanto na escolha dos seus líderes. E aí, nesse sentido, Paulo vem falando sobre a prática intercessória da igreja, sobre a conduta piedosa de homens e mulheres, a qualificação de líderes, a advertência sobre o papel da igreja no mundo como coluna e fundamento da verdade, né, de sustentar, de defender, de preservar a verdade do evangelho no mundo. Né, isso tudo com vistas ao crescimento da iniquidade no mundo e a apostasia que vem sobre a igreja nos tempos do fim, ou seja, a igreja precisa ser capacitada a sobreviver aos tempos de apostasia. E para que Timóteo, né, seja capacitado a capacitar a igreja, ele deve perseverar em algumas práticas. E é isso que Paulo vai mostrar aqui. É sobre elas que o nosso texto vai tratar. Ok? Então, olhando aqui a partir do verso 6, nós vemos que Paulo vai começar com essa exortação: expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então, tudo isso é resumido aqui no verso 6 com estas coisas, né? Tudo que ele vem falando desde o capítulo 2, estas coisas, para que Timóteo fosse aprovado, além de resistir às mentiras propagadas pelos falsos mestres, ele deve ensinar o verdadeiro evangelho à igreja em Éfeso. E se ele fizer isso, então será considerado um bom ministro de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo então adverte aqui Timóteo e descreve com essa advertência uma das características principais do bom ministro, que é o pastor ou o líder, enfim, não importa. Né? Essa característica é o compromisso em ensinar o evangelho genuíno. Compromisso em ensinar o evangelho genuíno. Recentemente, na parada gospel, né, do momento, tem um menino que vem criando a maior celeuma, a maior confusão, maior discussão no meio evangélico, porque ele se diz profeta, e um vídeo que a minha esposa compartilhou comigo, ele fala abertamente: eu saio da Bíblia mesmo, né, porque eu sou a boca de Deus. E eu oro para que Deus possa libertar esse menino desse pensamento maligno, satânico, porque ele está bem de acordo com o sistema em que nós vivemos, onde a verdade é relativizada e qualquer um pode se dizer o dono da verdade. Eu acredito que ele faça isso por ignorância, ou até pelo fato de ser estimulado por pessoas que querem explorá-lo, que querem se dar bem, né, usando a vida dele como instrumento para esse fim. E eu peço a Deus que possa despertá-lo para a verdade, enquanto ele ainda é jovem, né, que ele possa ser despertado.
Mas o mais triste não é o fato de ele agir dessa forma, mas o fato de muita gente dar crédito ao que ele fala e segui-lo, né, como se ele realmente fosse um profeta nos moldes antigos. Então, Paulo ele está combatendo coisas aqui que estão nesse nível. E Timóteo só vai poder ter êxito em sua missão se ele continuar se alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina a qual ele tem seguido. Então, Paulo fala aqui da boa doutrina porque existe uma doutrina má e perversa, que ele vai falar dela aí logo no início do capítulo 4, se você voltar um pouquinho, ele vai dizer, ó, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Então, é sobre isso, sobre essa falsa doutrina que repousa a necessidade da exortação, do seguimento da boa doutrina, né? E Paulo está falando do quê? Perseverança. Perseverança. Irmãos, a vida cristã, ela não promete para nós e também não nos conduz a uma jornada que experimente uma novidade a cada dia. A vida cristã é um caminho que deve ser seguido com base nas mesmas verdades, porque são as únicas verdades contidas nas Escrituras. Então, quando nós falamos da verdade, nós falamos da palavra de Deus, no sentido de que tudo que é dito aqui, ela concorre para estabelecer essa verdade única, não é, de Deus como único Deus vivo e verdadeiro, de Cristo como único Salvador e Senhor, do Espírito Santo como santificador da igreja, como aquele que faz a nossa relação, que liga a nossa vida em relação a Deus. Ou seja, nós falamos aqui da morte de Cristo na cruz, da sua ressurreição. Isso é evangelho, irmãos. Nós falamos de arrependimento, nós falamos da existência do pecado e da necessidade de se arrepender do pecado. Enfim, isso é o evangelho. Não existe outro evangelho, né? E ainda que, como Paulo diz, o anjo do céu venha proclamando outro evangelho que seja anátema, que isso seja considerado uma maldição. Então, Timóteo precisa continuar no que ele já vem fazendo e se alimentando do mesmo tipo de alimento que ele vem consumindo diariamente. Isso é perseverança. Então, tudo que Paulo diz a Timóteo tem uma relação estreita com esse propósito, né, do convívio com aquilo que ele já tem aprendido, do convívio com o seu mestre Paulo, né, e Timóteo como seu discípulo, como Paulo enquanto seu pai na fé e ele como filho na fé de Paulo. E, na verdade, essa primeira imagem que está sendo usada aqui, ela é extraída justamente da criação de filhos, fala da alimentação, da nutrição em sentido de treinamento, de criar um filho ou uma filha com um propósito específico, para que ele ou ela, ao crescer, escolha esse determinado caminho. É sobre isso que o texto está falando. E, de fato, há um fio condutor nas duas cartas, que pressupõe essa relação de pertencimento, né, mostrando que a própria formação espiritual de Timóteo, partindo do aprendizado doméstico, né, quando Paulo fala nas duas cartas sobre a nutrição espiritual do lar que ele recebeu da sua mãe e da sua avó, e depois ao discipulado aos pés de Paulo. Então, nós podemos observar isso mais de perto, lá na segunda carta, se você avançar um pouquinho aí no capítulo 3, acompanhe comigo aí a minha leitura, 2 Timóteo 3, versículos 10 a 17, Paulo diz: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade,
Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, faça o quê? Permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando Paulo fala de toda a Escritura, é toda a Escritura. Porque se você tirar esse A, parece que ele então está dizendo que qualquer Escritura é útil. Não, ele está falando de uma Escritura específica. Então, ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele está falando do Antigo Testamento, né, dos escritos do Antigo Testamento que eram a Escritura, eram a Bíblia da igreja do primeiro século. Então, ele está dizendo que tudo que está contido na Escritura, na Bíblia, é útil para o ensino, correção, repreensão, educação na justiça, para que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É claro que perfeito aqui significa, tem um sentido figurado, não literal, né? Perfeito no sentido de conhecer aquilo que a Bíblia nos dá para conhecer e, com isso, vivermos uma vida de retidão na presença de Deus. Então, Paulo está falando sobre isso aqui também, já antecipando esse assunto na primeira carta. Continue, Timóteo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então, irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo de extrema periculosidade para a igreja. Por quê? Porque hoje, a cada dia, surge uma igreja nova, né? É tanta novidade que não dá tempo nem da gente decorar. Eu fico pasmo de ver como tem novidade no mercado. Eu não consigo acompanhar isso. É muita coisa. Cada hora abre uma igreja na esquina com uma proposta totalmente diferente. E essa ideia de novidade encanta muita gente. E às vezes você está ali na sua igreja, né, que é uma igreja pequena, como a nossa, mas você está ouvindo o evangelho genuíno, você está aprendendo, você está crescendo. Mas aí você olha para o seu pastor, poxa, o cara, ninguém fala dele. Não tem visibilidade na mídia. Não estou falando de mim não, tá, irmãos? Porque não é o meu caso. Né? Mas, aí você olha para aquele outro lá, da igreja do momento, o cara, para tudo que é lado, só se fala do homem. Aí você pensa, poxa, eu preciso me ligar com pessoas que estão fazendo sucesso, porque o meu objetivo é alcançar o sucesso. Aí você sai dali, daquele lugar onde você está sendo bem instruído na palavra, e você vai procurar uma aventura. É o que acontece com muita gente. Irmãos, isso acontece em todos os nossos relacionamentos na vida. Acontece no trabalho. Às vezes você está bem empregado, tem ali um bom trabalho, onde você recebe um bom salário. Mas, de repente, você começa a ficar entediado e você acha que o que você precisa para melhorar, para ficar bem, para ficar feliz, é mudar tudo. Aí você sai para uma aventura. E dali a pouco você descobre que aquela aventura foi uma furada para você, mas agora é tarde, porque você já perdeu aquilo que você tinha lá atrás. Mas você sabe o que acontece quando a gente perde? Aí a gente começa a dar valor. Aí vem o desespero, vem o remorso, e com o remorso vem uma série de outros sentimentos ruins que trazem amargura à nossa alma. E a gente que estava tão bem lá atrás, agora está numa situação de vulnerabilidade aqui, total. Então, em todos os relacionamentos acontece isso. Né? Então, é Paulo falando aqui de coisas, irmãos, que nós já sabemos, mas às vezes esquecemos. Nós precisamos permanecer naquilo que temos aprendido. Nos alimentar a cada dia do evangelho genuíno, da boa doutrina que nós temos seguido.
É esse tipo de nutrição que Paulo fala aqui, as palavras da fé e da boa doutrina que Timóteo já tem seguido. Então, ou seja, continue, imite a minha perseverança, né? Por outro lado, se há o que receber e transmitir, também há o que rejeitar. É o que diz o verso seguinte, verso 7. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas, exercite-se pessoalmente na piedade. Então, daí ele vai falando a respeito de diversas outras questões que precisam ser consideradas, e nós vamos ver cada uma delas. Se nós observarmos com cuidado, nós veremos que o ambiente de apostasia descrita no início aqui do capítulo, ele é caracterizado não pela cessação de atividade religiosa, mas pela substituição de pensamentos e atitudes prescritos no Evangelho por uma religiosidade vazia, mas emocionante, marcada pelo ascetismo legalista. Veja, ele vai falar aí no verso 3 de pessoas que proíbem o casamento, que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Ou seja, legalismo, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, quando você olha para um padre e você acredita que ele é mais santo do que o seu pastor, porque o seu pastor é casado e ele é solteiro e ele pratica o celibato, isso significa que a tua mente tem uma tendência a se inclinar para o legalismo. Por quê? Porque a gente sempre acredita que a austeridade da abstinência faz das pessoas mais santas, não é? Não é isso que acontece? Então, já falei aqui milhares de vezes sobre o filme O Nome da Rosa, né, que não é indicado para menores, porque tem uma cena, só uma cenazinha no meio lá, que é muito, não é indicada, né, vamos pensar assim, mas é um excelente filme. Inclusive tem um livro do Humberto Eco, onde ele mostra justamente isso, que dentro de um mosteiro, irmãos, é cheio de demônios na cabeça de quem está lá dentro, porque o pecado não está lá fora, o pecado está aqui dentro de nós. Então, essa coisa da abstinência austera, do legalismo, não toque nisso, não coma isso, não mexa naquilo, isso tudo é inútil, é nulo se o nosso coração realmente não está em Cristo. Então, é algo semelhante ao que acontecia com os cretenses. Avance comigo lá para Tito, deixe marcado aí Timóteo. Os cretenses são os habitantes da ilha de Creta, né? Paulo escreve a Tito, que era também o responsável pela igreja em Creta, capítulo 1, versículos 10 a 16. Olha o que ele diz: porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Olha só, isso acontecia no primeiro século, irmãos. Gente que queria usar a igreja para ganhar dinheiro. Que bom que não acontece mais, né? Versículo 12. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. O profeta deles que disse isso. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem, e por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Olha só, gente de comportamento austero, Paulo está dizendo, são reprovados para qualquer boa obra. Então, irmãos, há uma diferença muito grande entre
o que é e o que parece ser. E este é um dos artifícios que o diabo usa para afastar as pessoas da piedade. É o estímulo à falsa piedade por meio de fábulas, que são invenções religiosas da mente humana, que ocupam inutilmente o nosso tempo e dedicação. E nós podemos ver nessa passagem aqui em Tito a menção ao assunto das fábulas, que é recorrente nas cartas a Timóteo, o que nos leva aqui ao verso 7, né, onde Paulo vai dizer: rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Esse texto sempre me incomodou. Porque na minha infância, a gente sempre ouvia essa expressão, né? Caduco ou caduca, é uma expressão que se usava muito antigamente. Só que ela era usada de uma forma um pouquinho distorcida do significado dela, porque a gente falava que uma pessoa está caduca quando já não estava funcionando bem, né? Ah, fulano, já está caduco. Mas, na verdade, caduco vem do termo caducidade, que significa coisa velha, coisa antiga. É isso. Né? Tem uma versão antiga da Bíblia que vai falar em 2 Coríntios 3, onde Paulo vai falar da caducidade da letra. Ou seja, a letra é uma coisa antiga, velha, ultrapassada, no sentido de que a lei não pode justificar o homem. Então, Paulo fala sobre isso no contexto da nova aliança. Mas ele vai mostrar aqui a Timóteo o caminho certo que conduz à piedade autêntica, mas antes ele quer entrar num outro assunto para mostrar que é preciso evitar o caminho do erro antes de seguir no caminho certo. É preciso deixar de se ocupar com aquilo que rouba o meu tempo, a minha atenção e que não produz nada de proveitoso. Então ele fala aí dessas fábulas profanas e de velhas caducas. É quase que um termo, é quase que uma redundância falar de velhas caducas, não é? E nós podemos ver o mesmo assunto lá no capítulo 1, versículo 4, onde ele vai falar assim: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Na segunda carta, no capítulo 2, versículo 16, ele diz: evitem igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. E ainda no capítulo 4, versículo 4, da segunda carta, ele diz: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, a gente precisa sempre considerar que em cada um desses momentos, essa palavra, essa frase, né, esse assunto de fábulas tem uma aplicação específica e não vale a pena a gente se ocupar com o significado de todas elas, mas é só para a gente ter uma ideia de que o que Paulo está mostrando aqui é que não vale a pena a gente se ocupar com assuntos especulativos sobre a fé, coisas que não estão na Bíblia, no Evangelho, e que não vão nos levar ao crescimento espiritual e nem na piedade. E você já percebeu que as pessoas normalmente elas têm mais interesse pelo que a Bíblia não diz do que pelo que a Bíblia diz? Se você chegar para uma pessoa e disser: olha, eu descobri agora quem foi a mulher de Caim, você vai arranjar zilhões de seguidores na rede social. Mas se você for falar a respeito da atitude ímpia de Caim, do coração mau e perverso que ele tinha, e por isso Deus o rejeitou, e portanto nós precisamos ter um coração ensinável, um coração arrependido diante de Deus constantemente, ninguém vai te ouvir. Você vai ter ali uns 4 ou 5 seguidores, que esqueceram de deixar de te seguir. Então, isso é o que prevalece hoje em dia. As pessoas não querem saber o que a Bíblia diz, elas querem saber o que a Bíblia não diz. E sempre tem que ter alguém nas redes sociais dizendo: olha, o que foi dito ali não está na Bíblia. E no caso específico do versículo 7, Paulo fala de mitos pagãos. E as mulheres mais velhas aqui, inclusive eu quero dizer para as pessoas aqui que têm mais idade, assim como eu, não vão ficar chateados com Paulo por ele falar de velhas caducas.
não é uma expressão jocosa que ele faz aqui, nem ofensiva, pelo contrário. A intenção dele é falar a respeito de uma prática que culturalmente era comum naquela época. As mulheres de mais idade, quando elas se reuniam para uma determinada atividade em conjunto, elas gastavam muito tempo falando sobre mitos pagãos. E é nesse sentido que Paulo fala aqui. É o falatório sem sentido, sem utilidade. Não é? E além disso, as pessoas de mais idade naquela época, elas eram muito mais facilmente influenciadas por esses mitos do que as pessoas mais jovens, porque elas se davam a refletir sobre isso, se interessavam em aprender essas coisas. Não é? Então, é nesse sentido que Paulo fala, não é ofensivo, ok? Então, ele está se referindo justamente a essa suscetibilidade, a lidar o tempo todo interessados em mitos, em crendices, em coisas tolas, sem fundamento. Não é? E naquela cultura, isso era muito comum. Então, Paulo usa aqui o termo de forma a exortar Timóteo. Timóteo, fique atento, não dê o teu ouvido para essas coisas, segue em frente, não gaste tempo com isso, não se permita perder tempo com qualquer discussão sobre assuntos que não fazem parte do evangelho genuíno de Cristo e servem apenas para alimentar debates infrutíferos. Não é? Tipo aqueles debates antigos, numa emissora que era muito popular antigamente, vamos falar sobre o dízimo. E aí todo mundo jogava lá perguntas. Vamos falar sobre, se o pecado de fulano, não é, condenou ele definitivamente ou não. Ou seja, coisa que a Bíblia não fala. Vamos discutir sobre isso. Aí fica aquele debate, eu acho isso, eu penso aquilo, aí entra no contexto da achologia, né? Cada um acha uma coisa, mas não existe um fundamento para discussão. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, o aspecto mais negativo da fé e da religião é quando a gente começa a discutir coisas que a Bíblia não diz nada sobre elas. Então, é isso que devemos não fazer, não é? Mas, seguindo na parte B do verso, nós temos aí o lado positivo. Sobre o que fazer, ele diz, exercite-se pessoalmente, no quê? Na piedade. Exercite-se pessoalmente na piedade. Então, Paulo passa para a segunda imagem, que é a imagem do atleta. E o termo aqui, exercite-se, na ordem inicial, traduz a palavra grega gimnase, que vem do termo gymnasium, de onde vem a nossa palavra ginásio, que é justamente o local onde se faziam exercícios físicos, onde se praticavam exercícios físicos. Então, de posse dessa informação, o que esse imperativo traz para nós aqui, né, nesse sentido, o que ele sugere em relação à piedade, irmãos? Entendendo que Paulo está usando aqui um termo usado para se referir a exercícios físicos, não é? O que isso sugere para nós a respeito da piedade? Para a gente alcançar a piedade, a gente precisa do quê? O que vocês acham? Relaxar? Hein? Exercitar. O exercício exige o que de nós? Disciplina. O que mais? Esforço. Esforço. Essa é a palavra que Paulo está colocando aqui implicitamente. É preciso esforço, irmãos. Esforço. Não dá para a gente ficar, sabe, ali passando o dia inteiro assistindo coisas ou aprendendo coisas em frases soltas, em pequenas porções de informação no nosso smartphone e esperar que isso vai nos levar ao crescimento espiritual. O crescimento espiritual exige a disciplina, que exige a perseverança, exige esforço, exige dedicação, não é? Uma das coisas prejudiciais num curso de graduação, por exemplo, é que no curso de graduação você nunca tem tempo de ler um livro inteiro.
né? O professor, ele sempre vai passar para você um trabalho em cima de um capítulo do livro, de uma porção do livro. E você vai ficando tão habituado com isso que depois, quando termina o curso, você tem a maior dificuldade de ler um livro de capa a capa, porque você ficou naquela de ler só uma parte. Entende? Isso no passado, porque hoje eu não sei nem se ainda se lê na graduação, nas universidades. Alguém ainda lê alguma coisa hoje? Não. Lê, né? Ah, então tá bom. Algumas, né? As mais conservadoras, né? Então, irmãos, o esforço. Uma tradução mais literal do texto grego talvez fosse: exercite-se pessoalmente para a piedade. Ou seja, esforça-te na prática daquilo que te leva à piedade. Não perca tempo com especulações humanas sobre Deus, não se entregue a ideias sobre austeridade legalista, não é? Nem se engane confundindo moralismo com vida em Cristo. Meus irmãos, nossa próxima jornada aqui vai ser sobre conversão. E olha, eu tenho certeza que você vai se surpreender com muita coisa. Porque eu me surpreendo com muita coisa quando eu leio sobre conversão. Eu fico pensando, meu Deus, eu acho que ainda não cheguei lá. Não é? Quando a gente vê um sermão como aquele de Wesley, os quase cristãos. Se você quiser se aborrecer, procure esse sermão nas redes sociais, na internet, e leia esse sermão. Você vai ver que ele estabelece ali quatro tipos de condutas de pessoas. E ele vai mostrando ali que a maior parte dessas condutas faz com que a pessoa se engane, com que ela pense que é cristã, mas na verdade ainda não é. E a conversão, irmãos, é algo que começa em Deus. É Deus que opera a conversão. É Ele que opera a mudança em nossos corações. Então, nós não devemos confundir legalismo, moralismo, boas ações, com conversão. Né? A ideia dominante aqui na metáfora é que Timóteo mantenha a boa forma espiritual, que ele se exercite na mente e no coração, primeiro se alimentando com o Evangelho, com a boa doutrina, e exercitando-se no conhecimento e para a manutenção da verdadeira vocação cristã. Mas isso exige que haja um a priori, ou seja, uma disposição do coração de buscar essas coisas. E esse a priori só vai existir se eu realmente for convertido. Se não, vai entrar aqui e sair aqui. E fica pressuposto que uma forma saudável e até necessária de abstinência, né, é indicada também. Né? Abstinência daquilo que vem a pôr em obstáculo, ou pôr obstáculo ao crescimento na direção da verdadeira piedade. Então, essa abstinência, ela pode envolver até coisas boas e saudáveis, mas que se tornam prejudiciais quando impedem o crescimento da espiritualidade cristã genuína. É o que nós vemos aí no versículo 8. Coisas boas que podem se tornar um embaraço para o crescimento, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Versículo 8. O apóstolo Paulo tem uma característica nas suas cartas, e ele fala sobre uma metáfora. E depois ele para um pouquinho para meditar na própria metáfora que ele falou, que ele proferiu. É o que vai acontecer aqui. Né? Ele deu aí o exemplo do exercício, usou a figura do exercício para se referir à prática da piedade. Então agora ele para um pouquinho para refletir sobre o que ele disse, sobre o exercício. Né? Então, como ele havia usado essa imagem, ele então sente a necessidade de explicar e completa o raciocínio comparando o valor do exercício físico com a própria piedade. Ou seja, o exercício físico tem valor, mas o valor da piedade excede em muito o valor do exercício físico. E é bem apropriado falar disso hoje em dia, que afinal
Nós temos testemunhado a cada dia o aumento do número de pessoas, né, que têm se dedicado ao exercício físico quase que em termos religiosos. As pessoas faltam trabalho, mas não falta academia, não é? O exercício é ótimo, irmãos. E ele deve ser praticado sim, porque ele faz bem à saúde, né? Ele nos favorece não apenas em adquirir boa forma, né, tônus muscular ou uma aparência melhor, mais saudável, mas ele também faz bem para a cabeça, porque ele libera hormônios, né, que contribuem para a gente se sentir melhor, sentir bem, motivado, né, para a liberação desses hormônios de prazer, de satisfação, de motivação. Mas o exercício físico não pode substituir a devoção, não pode substituir a piedade, a vida com Deus. E eu digo isso por pelo menos duas razões. Uma delas está implícita no texto e a outra está explícita. A primeira, que está implícita, ou seja, ela está meio escondida aqui, é que os resultados obtidos com exercício físico não trazem sentido à vida. Se trouxesse, bastava a gente ir para a academia e tudo estaria resolvido. Mas não traz. Embora nós sejamos constituídos de corpo e espírito, ou alma, né, e ambos sejam importantes aos olhos do nosso Criador, nós nos relacionamos com Deus espiritualmente. Deus é espírito. Nós nos relacionamos com Ele espiritualmente. E é esse relacionamento que traz sentido às nossas vidas e nos projeta a uma nova forma de existência futura que está assegurada para nós em Cristo Jesus. Não é? Então, aqui nós temos uma conexão com o já e o ainda não. Ou seja, quando nós temos o exercício da piedade como algo constante em nossas vidas, nós vivemos como se tudo já tivesse sido consumado, ainda que não tenha sido, né, nesse momento. Mas a segunda questão aqui, e essa está explícita, é que além de trazer sentido para nós aqui e agora, a piedade nos assegura da vida por vir. E nós vemos essa mesma relação lá em Tito, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Se você avançar de novo lá, você vai ver. Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo vai dizer assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Ou seja, a vida eterna, esse é o assunto de Paulo. Para compreender bem essa afirmação, nós devemos ter isso em mente. Porque para ele, para Paulo, a existência cristã é essencialmente escatológica. O que isso quer dizer? Que ela existe na expectativa da manifestação de Jesus Cristo nas nuvens, trazendo a consumação da eternidade para nós. Irmãos, infelizmente, de muitas décadas para cá, a igreja deixou de olhar para o alto. A igreja deixou de esperar a vinda do Senhor Jesus, porque ela se adaptou tão bem a esse mundo e a realidade aqui, que nós já não pensamos nisso. Mas, meus irmãos, essa é a nossa única esperança. Nossa única esperança. Então, para nós, a vida eterna já começou. Nós vivemos a vida terrena em função da eternidade. E é para isso que cremos. Né? Se você voltar aí no capítulo 1, você vai ver esse resumo de Paulo, nos versos 16 e 17, ele diz, é mais por esta mesma razão que me foi concedida misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna.
assim ao reino eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém? Nós cremos, meus irmãos, em primeiro lugar e essencialmente para a vida eterna. Nós não cremos para essa vida. Se você espera que em Cristo você vai ser uma pessoa melhorzinha, vai dar uma melhorada, não é isso, irmãos. Então você não entendeu o que é vida cristã. Não é? Então eu digo para você que gosta de malhar, não fique chateado com Paulo, não. Ele não está condenando nem desmerecendo o exercício físico, mas apenas o colocando no seu devido lugar. O maior alvo do cristão não pode ser ter um corpo simétrico, sabe, com o objetivo de apreciação, de ser apreciado ou até de provocar inveja nos outros. Esse pensamento nem deveria passar pela nossa mente. Nosso grande alvo na vida deve ser o de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Ele é o nosso modelo, irmãos. Amém? Então Paulo segue com o verso 9, dizendo, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Essa é uma fórmula que ele usa para dar peso a uma declaração. Nós vamos vê-la no capítulo 1, versículo 15, também no capítulo 3, versículo 1, ela vai aparecer ainda em Tito, capítulo 3, versículo 8, não é? E a dúvida aqui para muitos estudiosos é a qual palavra essa fórmula se refere, quando ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. A que palavra Paulo está se referindo? Bem, nós vamos ficar com a posição do Gordon Fee, quando ele afirma que, se nós levarmos em conta o que foi dito sobre a piedade nos versos 6 a 8, a fórmula se refere à segunda parte do verso 8, que diz, a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Ou seja, é sobre esta palavra que Paulo está dizendo que é digna de toda aceitação. Ok? Então, a afirmação do verso 10 vai corroborar essa interpretação, uma vez que ela informa algo também a respeito daquela declaração sobre a piedade, e é para onde a gente olha, verso 10. Pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Então, Paulo reitera o que havíamos dito sobre a compreensão da vida cristã como escatológica. Ele resume a razão de ser de todo o esforço humano, dele, dos seus companheiros, né, de vida missionária, da sua equipe missionária, e de todos aqueles que creem em Cristo, né, com o trabalho e o esforço no sentido de desfrutar do prêmio que a piedade promete aos que a praticam, que é a vida com Cristo, vida eterna, aqui e na eternidade. O que é viver a vida eterna aqui? É ter os valores cristãos bem constituídos no nosso íntimo. É sermos capazes de fazer juízo de valor baseado na palavra de Deus. Isso significa que nós já estamos vivendo a eternidade. Quando nós lutamos arduamente contra o pecado, quando nós nos esforçamos para viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, direita, significa que nós já estamos vivendo a eternidade. Porque os valores do mundo são outros, irmãos. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um ensaio para a vida gloriosa e perfeita que nós teremos quando Cristo vier. Então, esse também é um texto importante em virtude do tempo em que nós vivemos, porque a igreja pós-moderna tem sido contaminada com uma ideia tóxica de que tudo aquilo que nós fazemos para Deus nesta vida vai redundar em alguma recompensa imediata para nós. Então, as pessoas dizem, entregue tudo que você tem, Deus vai te dar em dobro. Não é? Se você fizer isso, você não ficará doente. Se você fizer aquilo, o Senhor vai te arranjar um bom casamento. Ou seja, sempre na perspectiva de uma recompensa imediata.
E isso vem estabelecendo quase que uma relação de troca com Deus, na compreensão de muitas pessoas. Quantas pessoas dizem assim, eu estou jejuando por um emprego? Você nunca vai encontrar na Bíblia a citação de que o jejum serve para conseguir emprego. O jejum, meus irmãos, é uma disciplina espiritual, e nós aprendemos aqui sobre isso, que serve para nos levar para mais perto de Deus. É um modo que nós temos de esmurrar a nossa carne, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, 27, e submetê-la à vontade de Cristo. Se eu preciso de um emprego, basta eu orar e pedir. Se o Senhor se aprover a Ele me dar o emprego, abrir as portas, Ele vai abrir. E ponto. Mas a gente, às vezes, acha que se nós fizermos um pouquinho mais, Deus vai se ver obrigado a nos responder e nos dar aquilo que nós queremos. Deus não é obrigado a nada. Tudo que Ele faz por nós é graça, graça, graça e graça. Somente graça. Então, esse tem sido um dos motivos de tanta frustração nas vidas de muitas pessoas, porque elas foram ensinadas a esperar em promessas que Deus nunca fez. E aí, quando acontece isso, qual é o resultado? Frustração. Então, Paulo faz bem, não é, em ensinar para Timóteo e para nós que todo esforço e trabalho com os quais nós nos afadigamos na obra de Deus terá uma recompensa, sim, mas na eternidade. E essa será uma recompensa válida porque ela nunca vai se extinguir, nunca vai acabar. E esta sim já nos foi assegurada e é abertamente prometida por Jesus a todos os que perseverarem em crer até o final. Então Paulo termina o verso fazendo uma distinção quase que despretensiosa, mas de grande significado. Ele mais uma vez mostra que Deus é o Salvador de todos os homens, mas adverte especificamente que Ele é Salvador dos que creem. Em que sentido? Bem, ele fala aqui daquilo que em filosofia se entende como potência e ato. Potência é algo que pode vir a ser, é uma possibilidade, não é? O ato é aquilo que já existe, é um fato. Então, é nesses termos que Paulo afirma que Deus é potencialmente o Salvador de todos os homens. Mas a salvação como ato, como algo concreto, real, ela só se consuma na vida daqueles que creem em Jesus. Jesus é o único caminho. E sem Jesus não há salvação. Ele já havia falado disso lá no capítulo 2, versículos 4 a 6. Então, Paulo não está discutindo a eleição aqui, mas é importante que ele esteja informando que o ponto muito bem estabelecido deve ser esse na compreensão de Timóteo. Deus, Ele tem o prazer de salvar, né? E Ele tem esse prazer no sentido de salvar a todos, mas nem todos serão salvos. Apenas aqueles que creem em Jesus. Então agora Paulo inicia aqui um verdadeiro bombardeio de imperativos para conscientizar Timóteo dos seus deveres. E o texto se divide em duas partes: os deveres em termos de sua missão como líder e os deveres relativos à sua piedade pessoal. E aqui a gente vai concluir. Versículos 11 a 13, ele diz: ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Então, deveres como líder. A primeira coisa que Paulo exorta Timóteo é para que ele leve à igreja a incumbência de buscar a verdadeira piedade, não como sugestão, mas como ordenança. Ele diz: ordene essas coisas e ensine-as. Versículo 11. Ordene e ensine-as. Ok? Então, uma possível razão para essa exortação seria uma certa timidez que caracterizava Timóteo. Nós vamos ver, logo no verso seguinte, que Paulo entende que ainda que todos
Devamos ter o senso de limitação quanto ao nosso potencial, e devemos ter, porque todo poder vem de Deus. Não é? O líder precisa ficar de pé e falar com autoridade quando se trata de trazer à igreja a palavra de Deus. Não é? Ou seja, nós precisamos falar com convicção, ainda que cometamos erros e depois precisemos ser advertidos, como eu na minha primeira pregação, dizendo ali de forma audaz que Golias tinha 6 metros de altura. Não havia quem pudesse me resistir naquele momento. E teve conversão naquele dia. Você vê que, né, tamanho documento. Né? Teve conversão. Se talvez eu tivesse dito que Golias tinha a estatura que de fato tem prescrita na Bíblia, não tivesse havido conversão, né? É brincadeira, claro. Mas, enfim, ficar de pé e falar aquilo que Deus mandou falar. Meus irmãos, isso aqui tem 2 lados. Tem o lado da autoridade legítima e tem o lado da arrogância, da ofensa, né? Da disposição de magoar pessoas com a verdade. E a gente tem que ficar no caminho do meio. Nós precisamos, além de aprender o que Deus tem falado, nos ensinado, nós também precisamos ensinar. Porque ensinar também é uma forma de aprender. Então, embora você e eu, né, estejamos vivendo nesse contexto diferente que nós vivemos hoje, os princípios se aplicam a nós, valem para nós. E mesmo que você não seja um líder, não tenha uma função de liderança, quando você se coloca ou é colocado diante de uma pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, você pode ser o líder daquela pessoa, no sentido de ser você quem vai transmitir a ela a palavra de salvação. Entende? Então, o que acontece é que muitas vezes nós nos acovardamos porque achamos que não temos o suficiente para transmitir o que aquela pessoa precisa ouvir. Então, o que ocorre, irmãos, muitas vezes é que, ainda que a orientação bíblica seja transmitida com fidelidade ao texto, ela pode se tornar ineficaz quando o portador da palavra mostra ele mesmo insegurança sobre o que ele diz. Não é? Então, esse é o primeiro imperativo. Ordena que ninguém despreze você por ser jovem, né? Ou seja, ordene aquilo que você sabe que é a verdade. E o segundo imperativo vem na mesma linha do primeiro, sentido agora negativo e princípio e positivo sucessivamente. Vamos falar, entender isso aqui olhando para o texto. Primeira parte do verso 12 diz: ninguém o despreze por você ser jovem. Está falando para nós que somos jovens aqui. Para o pessoal de mais idade não, só está falando para nós aqui da juventude. Então, Paulo está dizendo, olha, não deixe que ninguém despreze você por você ser jovem. Então, é uma coisa muito importante aqui, irmãos, que Paulo está falando, né? Ninguém despreze a sua autoridade, porque você é jovem. O Gordon Fee levanta a hipótese de que talvez tenha sido esse o motivo de Paulo ter escrito as 2 cartas. Essa timidez de Timóteo é uma hipótese bem razoável, né? Porque naquela cultura, especialmente no universo judaico, a figura dos anciãos recebia toda a consideração, porque todos presumiam que eles eram os portadores da sabedoria, do conselho, da instrução, da orientação, e a própria congregação era formada por um número considerável de pessoas mais idosas. Então, não seria incomum que um jovem pastor enfrentasse a desconfiança da sua congregação, né? Portanto, a exortação de Paulo é relevante. Mas ele também ensina Timóteo como deveria impor a sua autoridade sobre a igreja. Aí vem o verso seguinte, que é o aspecto positivo. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. Segunda parte do versículo 12. Então, esse é um princípio típico de Paulo, né? Ensinar não só com o conceito, mostrar que a gente deve ensinar não só com o preceito, mas também com o exemplo.
Você vai ver isso 1 Tessalonicenses 1:6, 2 Tessalonicenses 3:7-9, 1 Coríntios 4:6, capítulo 11, versículo 1, Filipenses 3:17, 2 Timóteo 1:13 e 3:10. Todas estas expressões aqui, todas essas referências aqui, perdi a palavra, agora achei, se referem, tem a ver com esse mesmo assunto. Não é? Então, todas as áreas em que Timóteo deveria ser exemplo são aquelas em que os falsos mestres deixavam a desejar. Na palavra, que tem a ver com o linguajar, com os assuntos que a gente trata no dia a dia, com a serenidade no modo de falar. Também a conduta, que seria o comportamento nas relações gerais, né? O bom testemunho na forma de agir. O amor, que aqui tem a ver com caridade fraterna, que é o amor em ação, aquela forma de chegar perto, de ajudar, de fortalecer, de encorajar. A fé, que tem o sentido de fidelidade, ser fiel. A pureza, não apenas pureza no aspecto sexual, mas também sem malícia ou sem maldade, na forma de lidar com as pessoas no dia a dia. Nesse sentido. E por fim, ainda como dever de Timóteo, como líder, né, o esmero e a dedicação à pregação das Escrituras, versículo 13 aí, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Do que Paulo está falando? Da pregação, do ensino público. Né? Se no versículo anterior Timóteo é exortado a combater o erro com o exemplo, aqui ele vai combatê-lo pelo preceito, através da leitura, exposição e aplicação das Escrituras. Nós, como bons extremistas que somos, né, nós ficamos sempre em um dos dois lados. Ou a gente só se dedica a ensinar com o preceito, dizendo o que a pessoa deve fazer pela Escritura, ou a gente fica só com a parte do exemplo, tentando viver uma vida exemplar para dar bom testemunho e levar as pessoas a Cristo. Nós precisamos fazer as duas coisas. Dar exemplo, mas também pregar a palavra, porque o nosso exemplo não converte ninguém. O que converte é a pregação do Evangelho. Então, irmãos, aqui Paulo está falando sobre duas formas de exposição que apontam para a apologética cristã. A defesa do verdadeiro Evangelho na presença do erro. Não é? O preceito e o exemplo. E esse era o ministério entregue a Timóteo para a igreja de Éfeso. Uma advertência final, agora no verso 14, onde ele diz: não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Então fica evidente que o dom citado aqui seria aquele referido no verso anterior, de pregação e de mestre. E essa seria a área para a qual Timóteo, então, deveria atentar em relação a vencer a timidez. E Paulo vai falar sobre isso na segunda carta também, no capítulo 1, versículos 6 e 7, onde ele diz: olha, não se esqueça do dom que você recebeu por imposição de mãos, porque a covardia não procede de Deus. A covardia não é para nós cristãos. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, o pregador negligente, ele é um arauto sem voz, né? Ele pode fazer, mas ele não faz, porque é negligente em fazer aquilo que recebeu da parte de Deus para fazer. E nesse sentido, irmãos, todos nós podemos ser um arauto negligente, um arauto sem voz, porque você tem a palavra de salvação, e se você não compartilha, você está em falta com aquele que concedeu a você o dom. E por fim, versículos 15 a 16, os deveres quanto à piedade pessoal. 2 deveres são prescritos aqui. Primeiro, versículo 15, medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Ou seja, é um esforço pessoal, íntimo, na minha prática piedosa diária, que vai ser manifestado a todos os homens. Não é?
meditar em tudo que Paulo vem ensinando, em tudo que a palavra de Deus vem ensinando, orientando. O objetivo de meditar aqui é parar, refletir. Então, tem o sentido de que Timóteo deveria ler e reler muitas vezes as cartas e meditar naquilo que está sendo dito ali, sobre tudo o que está sendo dito e como pôr em prática. A ideia é construir uma reputação que com o tempo seja vista por todos. E isso, meus irmãos, é que leva ao progresso. E que aqui está ligado à exortação de ser exemplo dos fiéis. Então, olha a responsabilidade que Paulo coloca sobre Timóteo. Não apenas não permitir que as pessoas ignorem você porque você é jovem, mas vá além disso, seja um exemplo dos fiéis. Você já viu que ninguém quer ser exemplo? Quando você vai falar com uma pessoa que ela deve ser exemplo, ela diz, quem sou eu? Isso não é humildade, isso é fuga da responsabilidade. Né? Essa frase para nós cristãos não se aplica, porque a Bíblia, ela exorta e espera que todos nós trabalhemos para ser exemplos. Exemplos. Então, esse é o assunto aqui, nesse verso, ainda, ser exemplo. A meditação dedicada nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no caso aqui na carta que Paulo escreveu, bem como a prática decorrente dessa reflexão, levaria Timóteo a ser reconhecido pela igreja a despeito da sua juventude. Então, eu tive o privilégio de conhecer ao longo da vida pessoas que, apesar de jovens, já adquiriram cedo uma grande parcela de responsabilidade sobre suas próprias vidas. Né? Certa vez eu trabalhei numa marcenaria de um rapaz que teve a sua primeira marcenaria aos 17 anos de idade. Ele teve um bom pai, uma boa mãe, que ensinaram a ele o valor do trabalho. E ele se fez responsável por si mesmo, ainda menor de idade, aos 17 anos. Né? Então, para mim, foi um exemplo de alguém que assumiu a sua responsabilidade muito cedo. E nunca é cedo demais para isso, irmãos. Então, aqui agora, falando seriamente, vocês que são as jovens, adolescentes, não pensem que é muito cedo, porque não é. É tempo de assumir a responsabilidade diante de Deus pelos seus atos, pelas suas palavras, pelas suas escolhas, porque isso não tem idade. Isso é para todos. Desde que a gente tenha discernimento do certo e do errado, é tempo de fazer escolhas certas e evitar o caminho do erro. Não é? Então, Paulo está dizendo, medite essas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Infelizmente, hoje, a ideia de progresso que nós temos, a ideia de ter visibilidade que nós temos, é expor a nossa imagem da melhor maneira possível para que ela seja vista pelo maior número de pessoas possíveis. Mas a ideia bíblica de exposição da nossa imagem, ela é despretensiosa. Ela será vista, mas não porque nós quisemos que ela fosse vista. Ela será vista porque o nosso bom testemunho não poderá ficar encoberto. Todos vão perceber. E por fim, versículo 16, cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como os que o ouvem. Então, Paulo termina dizendo, Timóteo, antes de cuidar dos outros, cuide de si mesmo, né? E da doutrina. E aqui é uma clara preocupação que Paulo tem como pai na fé. Porque Timóteo, de tão preocupado em alcançar a aprovação da igreja, poderia acabar se esquecendo da sua própria vida devocional. Ecoa a preocupação dele consigo mesmo manifestada em outra carta, já citamos aqui, 1 Coríntios 9, 27, onde Paulo diz, eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não seja desqualificado no final.
seja, é uma espada de 2 gumes. Antes de cortar para lá, primeiro ela corta aqui no pregador, em quem está ensinando. Que a doutrina, o evangelho genuíno de Cristo, corte em primeiro lugar o coração do próprio Timóteo, antes de cortar os corações de seus ouvintes. Né? E envolve todas estas coisas do versículo anterior. Então, isso aqui é algo importante, irmãos. Lamentavelmente, a palavra doutrina adquiriu uma compreensão muito errada da igreja e também ela acabou sendo envolvida numa aura de preconceito e discriminação muito grande. Porque, antigamente, os cultos de doutrina da igreja, na verdade, eram cultos de ensino de costumes. Não é? Não sei quantos aqui chegaram a participar de um culto assim. Né? Era uma coisa memorável, porque você ficava ali ouvindo sobre o comprimento da saia, o comprimento da manga da camisa, se podia usar brinco ou joia, se não podia, e, enfim, se podia frequentar determinado lugar ou não, se podia comer isso ou aquilo ou não. Isso era o culto de doutrina, que não era doutrina, era costume. Então, quando nós ouvimos falar a palavra doutrina, ela já vem com essa carga, né, negativa, vamos dizer assim, do mau uso da palavra. Porque doutrina, na verdade, meus irmãos, é toda a estrutura de conhecimento que a Bíblia traz, que nos leva a compreender o que é a vida com Deus, a salvação, a vida eterna. Por exemplo, a doutrina da salvação, né, que tem como centro a cruz de Cristo, e vai nos ensinar como é que essa salvação chega até nós. Enfim, doutrina é isso, é uma coisa boa, saudável, importante, necessária para a igreja, e nós precisamos nos interessar por isso. Então, que os nossos jovens sejam despertados para amarem a doutrina, cuidar dela, cuidar bem dela, ao cuidarem bem de si mesmos e da vida cristã que professam ter. E que todos nós, que já somos jovens há mais tempo, aproveitemos também essa advertência e cuidemos de nós mesmos antes de desejarmos cuidar dos outros. Amém, irmãos? Então, veja que Paulo, tudo que ele diz aqui tem a ver com a disciplina e com a perseverança. Tudo está ligado à perseverança. Paulo, persevere em ordenar, em ensinar, em dar exemplo, né? Aplique-se. Todos esses verbos estão ligados à perseverança. Não ser negligente. Continue nos teus deveres, medite, cuide de você mesmo. Todas essas questões estão ligadas à perseverança. Então, nesse sentido, eu gostaria de voltar ao ponto inicial sobre a autossabotagem. Quando nós sabemos aquilo que devemos fazer e negligenciamos o que devemos fazer, nós não estamos sabotando os outros, não estamos sabotando a nossa igreja, nós estamos sabotando a nós mesmos. E a maior perda, né, quem sofre somos nós, não são os outros. Então, irmãos, nós precisamos, nesse sentido, nós precisamos valorizar mais aquilo que Cristo tem feito em nossas vidas, compreender o valor que isso tem e a responsabilidade que cai sobre nós, que recai sobre nós, de preservar e manter o que Cristo fez por nós e procurar crescer a cada dia mais na compreensão dessas coisas, a fim de que nós sejamos usados por Deus, assim como Paulo desejava que Timóteo fosse usado. Eu acho interessante que no verso 13, e aqui eu vou concluir, Paulo faz uma advertência dizendo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. A sensação que a gente tem ao ler o texto é que, quando Paulo diz até a minha chegada, Paulo está dizendo o seguinte: olha, nesse momento a tua autoridade está sendo questionada, mas eu vou chegar aí.
E quando eu chegar aí, eu vou botar em ordem todas as coisas. Né? É esse o sentido que a gente vê aqui no texto. Até eu chegar, Timóteo, faça a sua parte. Fica firme, não esmoreça, não deixe que ninguém despreze você, negligencie a sua autoridade. Mas faça isso até eu chegar. Quando eu chegar, vou colocar cada um no seu devido lugar. Basicamente é isso. E na verdade, irmãos, isso serve como uma ilustração da nossa condição hoje. Nós devemos ser fiéis e perseverar nos nossos deveres até que Cristo venha. Porque diferentemente de Paulo, Cristo ele não vem nos colocar, não vem colocar as coisas no lugar só em termos temporais, mas ele vem fazer isso de uma forma definitiva. Ele vem trazer resposta para todas as perguntas, ele vem trazer solução para todas as necessidades e direção para todas as dúvidas. Essa é a nossa esperança. Amém? Então aqui gostaria de fazer apenas algumas poucas aplicações para nós orarmos. A primeira delas, né, tem a ver com o texto, evidentemente, cada uma delas. A primeira delas é dizer para você, meu irmão, minha irmã, continue se alimentando com a palavra da verdade, com o verdadeiro evangelho. Não pense nem de longe em buscar novidades que possam trazer mais emoção para a sua vida. Continue alimentando o seu coração, sua mente, seu espírito com a boa palavra de Deus. Eu já falei aqui, uma vez nós levamos a Thalita ao médico, ela era muito pequenininha, nós levamos ao médico e dissemos, doutor, a gente queria que o senhor desse uma vitamina para nossa filha engordar um pouquinho, e aí ele falou, olha, vitamina para ela é arroz e feijão, vocês estão dando arroz e feijão? Sim, então não precisa dar mais nada, porque a compleição física dela é miúda mesmo, mas ela está com saúde, ela está bem. É porque antigamente tinha essa ideia, né, de que criança gorda é criança saudável. Né? Tem que encher, o bichinho tem que ficar... Né? E a gente hoje sabe que nem sempre isso representa verdade, não é? Então, o médico deu esse sabão na gente, e a gente foi para casa com a orelha murcha, entendendo que o arroz com feijão que a gente estava dando já era o necessário. E, irmãos, a vida cristã é arroz com feijão. É isso que a gente precisa. Né? É o Evangelho, é a palavra de Cristo que nos ensina, que nos instrui o caminho que nós devemos seguir. É disso que nós devemos nos alimentar diariamente. A segunda coisa importante para nós é que nós não percamos tempo com as fábulas. Que não emprestemos os nossos ouvidos para ideias novas a respeito do Evangelho, para novas doutrinas, para novas interpretações do texto bíblico. Quando o pregador disser para você, olha, vou dizer uma coisa aqui original que nunca ninguém disse, é melhor você nem escutar. Porque o pregador que prega o Evangelho de Cristo, ele nunca vai dizer nada original, porque alguém já disse muito antes dele. Entenda isso. É muito importante para nós, não é? Recentemente, falando a um grupo de jovens, eu até mencionei, né, um pensamento que me veio à mente e eu achei que era o meu momento eureka, né? Falei, poxa, pensei uma coisa original, maravilhoso, mas em todo caso eu vou conferir para ver se alguém já pensou isso. Para que eu fui fazer isso? Foi a minha originalidade embora. Alguém já tinha dito isso em algum lugar. Falei, meu Deus do céu, que coisa incrível, não tem nada original mais para a gente pensar. Eu vou parar de pensar. Mas, enfim, vamos ser mais criteriosos com o que ouvimos, com o que entra pela nossa mente e, sobretudo, com o que encontra lugar no nosso coração. E, por fim, irmãos, não percamos a oportunidade e não sejamos negligentes com a responsabilidade que temos de ser exemplo. Ser exemplo, primeiro, em nossa própria casa, nos nossos lares. Ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para a esposa, para o marido, para os pais, né? Para os filhos, de um modo geral, para todos aqueles com quem convivemos. Mas também ser exemplo para os de fora.
com o nosso bom testemunho, com a nossa conduta cristã, porque as pessoas estão de olho em nós o tempo todo, não é? E nós só vamos contribuir com elas se nós pudermos mostrar a Cristo com o nosso discurso e com o nosso exemplo. Amém? Muito bem, então, que o Senhor nos permita perseverar na nossa caminhada, não desanimar, não desistir, não retroceder, mas seguir em frente na fé e na esperança em Cristo Jesus. Vamos orar, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, que prioritariamente foi enviada a um jovem pastor e tinha a incumbência de pastorear uma igreja difícil, onde havia falsos profetas, falsos mestres, ensinando fábulas, invencionices, coisas do homem, que tinham, Senhor, uma aparência de piedade, mas que, na verdade, não eram nada além de mentiras, travestidas de religião legítima e verdadeira. Senhor, o nosso tempo não é diferente. Estamos vivendo também um tempo assim, em que muitas coisas estranhas e até demoníacas estão sendo trazidas para dentro da igreja, Senhor. É tempo de ter discernimento, meu Deus, é tempo de ter atenção, é tempo de ser sábio, de ser prudente, naquilo que nós permitimos que entre no nosso ouvido e nos nossos corações. Que nós possamos apurar a nossa audição, sermos mais atentos e mais criteriosos com o que ouvimos, com o que vemos, com o que aprendemos, com o que guardamos na nossa alma, a fim de que não sejamos contaminados por esse espírito mau que traz a apostasia nesses nossos dias. Sim, as pessoas estão sentindo comichão nos ouvidos, como nós vamos ver ali na segunda carta, no capítulo 4. E elas estão procurando mestres que falem segundo a própria vaidade dos seus corações. E esses mestres estão se apresentando hoje, Senhor, cada dia mais, para falar o que agrada aos corações das pessoas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não sermos também arrastados por esta onda, por essa enxurrada de iniquidade, de apostasia que vem tomando conta da igreja. Que o Senhor nos mantenha contados entre o remanescente fiel, que procura viver uma vida reta diante de Ti, não em busca de novidade, mas se alimentando do mesmo evangelho, da mesma verdade, da mesma doutrina, que tem mantido a Tua igreja de pé por esses 2000 anos. Então, ó Deus, ajuda-nos, desperta-nos, para que nós possamos continuar nos alimentando da verdade da Tua palavra. Para que nós sigamos atentos e não emprestemos os nossos ouvidos, olhos, corações, mentes, às fábulas, às invenções humanas, à falsa doutrina, ao falso evangelho, que acima de tudo nós tenhamos o comprometimento de viver de tal maneira que a nossa vida se torne um exemplo para aqueles que olharem para nós. Que Cristo seja revelado nas nossas palavras e no nosso testemunho, Senhor. Nós te pedimos, ajuda-nos a perseverar nesses deveres. Em cada disciplina que nós aprendemos aqui, ajuda-nos a perseverar nela. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos.